Saudações internautas do Namibi Fala a Verdade. Hoje é quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Esse é o espaço Mulheres Sem Tabus, que tem a coordenação de Armando Chicoca, moderação e realização de Esther Kulembe, na técnica Madalena Cavaia e Giovanni Campos. O tema para a edição de hoje é a importância da democracia para o desenvolvimento em Angola. E como convidado para a abordagem do tema, temos aqui o professor e historiador Martinho Ganga. Professor, seja muito bem-vindo e desde já agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigado, já também agradeço por esse convite e para falarmos do tema tão naturalmente atuante e importante dentro daquilo que é o desenvolvimento das sociedades. Obrigado. Ok, e na minha lateral esquerda eu tenho o nosso consumidor de justiça, o Carlos Lamarque. Carlos, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. E já agora, feliz ano novo para todos. Que esse ano seja muito melhor que o ano passado. Professor, o que é democracia? Buscando o termo, desde a antiguidade, estamos a falar do tempo da Grécia Antiga, não é? O termo democracia define-se em dois sentidos. Se olharmos a própria palavra democracia, temos o demo, quer dizer que é o povo, e cracia é a elite, desde a Grécia Antiga. E então, já desde aquela altura da Grécia Antiga, já havia a representação daqueles que eram escolhidos pelo povo. Então, a razão pela qual significa que o termo democracia já vem ao longo da nossa existência, antes de Cristo, nessa altura. E pronto, nós sabemos que as sociedades foram evoluindo, muito embora a Idade Antiga, depois surgiu a Idade Média, que naturalmente esses conceitos praticamente foram esquecidos, porque nessa altura, com a Idade Média, surgem os regimes ditatoriais, aqueles que eram naturalmente dirigidos pelos reis, pelos príncipes, enfim, e praticamente a democracia, podemos assim dizer, estagnou. Mas com o surgimento daqueles que são chamados iluministas, estamos a falar John Locke, Adam Smith, entre outros, Montesquieu, tantos outros nessa altura já na França, o Immanuel Kant, o alemão, esses todos desenvolveram o próprio sistema democrático dentro do princípio do liberalismo. Então, é a partir daí que, com esses princípios daqueles que são chamados iluministas, naturalmente nasce o sistema liberal na Inglaterra, levado a cabo pelo Cromwell, que era necessariamente a Revolução Inglesa, que veio separar os três poderes. Estamos a falar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Fruto dessa Revolução Inglesa, nós sabemos que depois também se estendeu-se nos Estados Unidos da América, com o mesmo princípio, e depois que veio dar o boom maior é a Revolução Francesa, a partir de 1789, na qual, pela primeira vez a nível do mundo, para além desses três, que eu dizia, pilares que levam ao desenvolvimento da sociedade, os três poderes separados, mas a Revolução Francesa veio levar a cabo uma revolução que dizia que todos os homens são iguais perante a lei, o direito à expressão, liberdade científica, tudo aquilo que emana de qualquer sociedade, tudo aquilo que emana qualquer ser humano. Então, é a partir daí que varreu-se com todas, estamos a falar de regimes teocráticos na Europa, nessa altura ditatoriais, para naturalmente instituir os regimes democráticos e que veio desenvolver até antes do surgimento do próprio regime socialista, que nessa altura, em 1917, surge já dois sistemas em paralelo, que dizia que não um Estado, digamos assim, não permitindo a presença de outras forças políticas e uma economia planificada, centralizada, sem propriedade privada. E, dessa altura, fazendo com que o novo sistema político queria concorrer com o sistema democrático de direito, que é alicerçado no princípio do liberalismo. Só a título de subsídio do que o professor aqui falou muito bem. Na verdade, a democracia é basicamente isso. E eu até não vou acrescentar mais para não confundir aqui os nossos ouvintes, que a sua origem mesmo, como o professor disse, é de origem grega, etimologicamente, que temos a palavra demos, significando povo,
Democracia, o Kratos que significa poder, né? Nesse caso é o poder do povo em palavras muito miúdas. Quando é que podemos dizer que Angola é verdadeiramente democrático? Professor Martinho. Bom, quando nós falamos de uma sociedade democrática, não é? Olhamos primeiro pela sua Constituição, não é? Que podemos dizer assim que é a Bíblia-mãe, né, de qualquer nação. Então, a partir daquilo que é a nossa Constituição, a partir de 1991, não é? Que nós vivemos no Partido Único, e a partir de 91 entramos no pluralismo. Estamos a falar dentro do próprio princípio da economia, dentro do princípio das questões políticas, enfim, a liberdade de escolha, tudo isto. Então, começamos a marcar os primeiros passos para o processo da democracia. Agora, dentro desses princípios da própria democracia, não é? Há certas questões que o próprio homem deve cumprir, não é? Sobretudo aquela que, quando estamos a falar em termos de pôr em prática aquilo que a lei diz, não é? Porque temos uma Constituição, depois tem as leis, que naturalmente fazem com que venha a se cumprir aquilo que é a Constituição nossa. Então, nesse princípio, pensamos que a democracia não pode pensarmos que alguém virá de fora dizer assim, façam a democracia, não. Nós próprios é que temos que pensar no seguinte: a nossa Constituição o que diz? O que diz as nossas leis? Então é nesse sentido que, naturalmente, cada um ao seu nível, não é, cumprir com aquilo que a Constituição diz, que é aquilo que a lei diz. Então todos esses princípios, não é, que emanam na nossa Constituição, as leis, então cada um ao seu nível, e se fizer ou cumprir naturalmente essas leis, então estaríamos num país em que estamos a dizer que estamos dentro do processo democrático. Concordo. E também quero aqui acrescentar que é importante salientar aqui que a democracia também é um processo. É um processo, nós falamos aqui, perguntou quando é que podemos dizer que Angola é verdadeiramente democrática? Pois, quando começamos a sentir uma verdadeira independência das instituições, não é? Nas suas atuações, quando começamos a sentir que não há receio de qualquer represália sobre qualquer decisão tomada naquilo que tange a Constituição ou no poder que a Constituição garantir para aquela instituição, não é? Mas isso não é que sejamos especificamente nós angolanos com esses paradigmas. Como disse há pouco tempo, isto é um processo. A nossa democracia, diria que é jovem. E nós sabemos como é que são os comportamentos dos jovens. São instáveis, não é? E é muito normal. Os países que hoje temos como referência a nível de democracia também passaram por esse processo. É que com o esforço de todos, não é? Porque não quero que continuemos a ver que é uma tarefa exclusiva, não é, de quem governa. Não, é uma tarefa de todos nós estimular ou fazer com que as pessoas tenham a consciência naquilo que é uma democracia. Porque não basta termos aí a lei, não. É preciso que as pessoas, mesmo sem consultar os diplomas legais, tenham a consciência daquilo que é democracia, tenham a consciência daquilo que é respeito à opinião alheia, tenham a consciência daquilo que é o respeito à coisa alheia, tenham a consciência de que somos todos angolanos acima das opiniões divergentes. Professor, qual é a importância da democracia para o desenvolvimento em Angola? Falando, não é, da democracia para o desenvolvimento de Angola, é preciso buscarmos vários fatores, não é? Conforme dizia o Carlos, naturalmente nós, não é, temos uma democracia ainda que é muito jovem, temos que aprender muito com os erros do passado e retificarmos aquilo que naturalmente, se calhar, não nos unia ontem. E nessa vertente significa que todos os atores da sociedade, não é, tanto os políticos, tanto a sociedade civil, têm, não é, essa responsabilidade de colocar cada um ao seu nível, não é, os passos para que naturalmente atingimos certos níveis de desenvolvimento. Mas dentro do processo democrático é preciso que as instituições, não é, cada um ao seu nível, então deve naturalmente atuar com aquilo que são os princípios. Agora, nessa perspectiva significa que para dentro do próprio princípio democrático, para o nosso desenvolvimento, nós não podemos esquecer do processo educacional. Todas as nações atingiram o auge do desenvolvimento, estamos a falar aqueles países, estamos a falar sobretudo da Europa Ocidental, da América, atingiram esse nível fruto de um desenvolvimento educacional, porque só com recursos humanos é que podemos atingir aquilo que nós almejamos. Ok, obrigada, professor Martinho. Carlos, pode realçar sobre a importância da democracia para o desenvolvimento em Angola? Claro, olha,
claro. E até um tema muito pertinente, porque estamos a assistir todos, né, uma luta muito grande por parte do Estado, que somos todos nós, para uma efetiva reconciliação nacional. Então temas como este aparecem mesmo em momentos oportunos. É importante, é muito importante, eu até vou dizer aqui. Se repararem, hoje a América desenvolveu com ideias de ameríndios, de negros, de hispânicos, porque reconheceram que acima das suas diferenças, não é, estava lá o país como tal, e as opiniões todas eram válidas, não é? E porque, se reparar, vai ver que a inibição, quando julgamos que deves falar mais e melhor por ser da tribo X ou partido X. Isso aqui é algo que não contribui muito, não ajuda muito para aquilo que é a democracia. Mas vai ver que do outro lado, quando começamos a ver que, independentemente de ser de uma outra denominação religiosa ou um outro partido político, és meu irmão, tens uma ideia também que poderá contribuir para o crescimento do nosso país, vamos ver que aí vamos começar a ver a democracia a fluir como tal. Mas para isso de forma muito concisa, é importante que caia um bocadinho o excesso de partidarismos, porque tendem a ofuscar aquilo que é mais forte, podia nos unir, que é o ser angolano. O ser angolano é que podia ser a base principal para nos vermos como irmãos. Mas, infelizmente, esse excesso de partidarismo tende a inibir um bocadinho aquilo que é a eficácia da democracia. Mas, como disse o professor há pouco tempo, nós estamos a ver, a vossa entrevista aqui, se calhar, hoje, é um indicador de que estamos a marcar passos para a democracia. É um indicador muito forte. Hoje estou aqui a falar isso, é um indicador muito forte. Vamos marcar passos e vai ver que hoje há entrevistas, já perguntas que se colocam, né, de forma normal pela rádio, tanto aqui, a Voz dos Serviços, a Rádio Nacional, que se calhar antigamente era com alguma resistência. Então, creio que a democracia é importante, porque vamos aprender a ver que todo angolano é importante, poderá dar uma ideia que poderá contribuir para aquilo que é a coexistência pacífica, não é? Gregos com troianos, católicos com protestantes, que isso é possível, basta que consigamos antes nos vermos como humanos, angolanos, não é? Com uma tarefa também importante para o crescimento e a evolução deste magno país. É nessa ordem de ideia que eu acho que a democracia contribui e de que maneira para a evolução e o crescimento do nosso país, não é? Como disse noutra hora, é um país, ou seja, é uma democracia meio jovem ainda, mas que já está a dar uma luta muito grande. E o professor falou muito bem, não é possível fazer uma mudança de dia para a noite, porque a nossa realidade do passado foi bem diferente, exigiu que se tomasse algumas decisões, foram muito em função das circunstâncias, entende-se, mas hoje já estamos a ver que já é possível marcarmos alguns passos onde todo mundo sinta-se à vontade para exprimir pensamentos, para exprimir ideia, onde as instituições fazem os seus papéis, nem sem qualquer receio, não é? E que a Constituição seja praticada por todos. Olha, temos aqui um dos nossos internautas. Ele é o Cacinda Chocolomoenho Fernando. O Cacinda está a mandar saudações aos nossos convidados e disse que está a acompanhar o debate e, em contrapartida, ele quer saber dos convidados como consolidar a democracia em Angola quando ainda há quem pensa diferente de nós e contra o regime de quem está no poder. Carlos. Olha, como consolidar a democracia? Olha, isso é um processo, não é um processo que vai exigir de cada um de nós uma entrega. Por quê? Porque não é possível falar de democracia se eu no meu dia a dia não falo com o meu vizinho, porque o vizinho é da religião X, eu sou da Y. Não é possível, em pequenos gestos que nós vemos que as grandes debilidades. O que tem que se fazer primeiro para mim é parar de olhar para tudo tarefa de quem governa, ou tudo tarefa dos políticos, não. Todos nós temos alguma coisa a fazer. Temos que fazer, como o professor falou, é estimular nossas crianças desde pequenas a lidarem com ideias contrárias, a terem capacidade de estar bem com o outro, mesmo quando não compactuam a mesma ideia. Agora, claro, algumas pessoas, né, já viveram certas realidades que será um pouquinho difícil impor isso, mas podemos começar isso da base, nas escolas,
as próprias igrejas também devem estimular os jovens, as crianças a aprenderem, a desenvolverem capacidades de lidarem com ideias opostas. Como já dizia o Carlos, eu sou da visão de que para a consolidação da democracia no nosso país, naturalmente passa, em primeiro lugar, respeitar, não é, pela opinião, essa diferença de opinião. Eu posso não concordar com a opinião do A e B, mas devo respeitar, porque é aí onde chegou o juízo dele. E então buscar aquilo que é o mais valioso, que aglutinando aquilo que o pensamento do A e do B faz fazer com que o país cresça. E por outro lado, na democracia, até muitas das vezes, exige o chamado engolir sapos. Sapos por quê? Porque quando você se propõe em governar, não é? Em governar, ou dirigir qualquer instituição, você tem que perceber que vai encontrar opiniões contrárias. Então, essas opiniões contrárias, você não pode dizer assim que, não, você não pode falar isso, ou não pode me criticar. Você tem que perceber que nessas opiniões contrárias significa o quê? Para você não saber, porque às vezes nós, como suponhamos que você é responsável de uma instituição, responder, provavelmente poderás responder de forma contundente. Então, muitas vezes é preciso ter frieza. E essa frieza significa o quê? Mesmo vendo aquelas questões em que às vezes quase pode tipo denegrir a tua posição, porque até se calhar respondendo pioras, então você engole sapos. Na democracia também existe isso. Existe aquela calmia e muitas das vezes essa calmia é aquilo que se diz mesmo engolir sapos. Então, nessa diferença, significa o quê? Cada um vai respeitar, naturalmente, a opinião de outro. E é nessa opinião de outro que cada um vai colocando a pedra do desenvolvimento para, naturalmente, a democracia seja alicerçada no nosso país. E, por outro lado, a consolidação da democracia não são os partidos políticos. Naturalmente, a sociedade civil, as associações, as igrejas, enfim, todo o sítio onde nós estamos, devemos saber respeitar os outros, devemos saber respeitar a opinião dos outros, devemos, naturalmente, se tivermos dúvida, perguntar, devemos dar uma opinião válida, porque não basta só dizer assim, o fulano fez ou fez o mal, mas temos que pensar o seguinte, fulano fez, qual é a minha opinião, para que isso melhore. Então, isso tudo são, naturalmente, metas que faz com que consolidemos a democracia. Aquilo, o Carlos já disse, né? Eu não saúdo do meu vizinho. Então, também aqui nós estamos perante a tal liberdade. Então, o meu vizinho eu devo lhe saudar. Como ele é, devo respeitar a opinião dele. Conforme ele vive, eu devo respeitar. Então, é uma coisa das instituições. E é nessa perspectiva que cada um, buscando essa diferença, cada um não dizer o seguinte, você é da igreja tal, a minha religião, a minha igreja é mais válida que a sua, o meu partido ou a minha cor é mais válida que a sua. Não. Então, para consolidar a democracia é preciso que respeitemos todos, pensamos todos somos angolanos, tanto aquele até os estrangeiros que vêm no nosso país, o essencial é devemos acolher a mais-valia que eles trazem. É salientar que os presidentes dos partidos políticos, os líderes religiosos, têm também uma grande responsabilidade sobre esse aspecto, porque se repararem, ainda temos uma grande dificuldade de vermos, por exemplo, militante do partido X com o partido Y a conviverem de forma pacífica, ou então crente de uma certa religião com outra convivendo de forma pacífica, porque parece que se entende que somos meramente inimigos, aquela herança que tivemos de algum passado que não foi bem esclarecido, que hoje transportamos também, que nada abona. Se temos em conta que temos todos o objetivo em comum, tanto o partido X ou Y, o objetivo comum qual é? Nem Angola, não melhorar a vida das pessoas. Então, não entendo por que há uma rixa tão grande que compromete até a imagem do próprio país. O mesmo digo, se calhar, para as próprias denominações religiosas, né? Se Deus é um, é o único, então por que nós não falamos com o vizinho, porque o vizinho da igreja X, ele também crê que Deus é um, Jesus é um. Então eles têm uma grande responsabilidade, principalmente os presidentes dos partidos políticos, devem sempre que puder enfatizar aos militantes que acima de sermos do partido X ou Y, somos angolanos, que o que nos une deve ser sempre mais forte, que é o nosso país. Não há juventude perfeita, não há juventude buscando exemplos em outras paragens. A juventude é só exemplo, é resultado daquilo que os adultos fazem. Então, buscando a nossa realidade, nós temos que esquecer todo o passado da guerra civil, que naturalmente criou vários tumultos entre famílias. Então, isso tudo temos que esquecer. Fica para o passado.
fica para o passado. O que nós agora hoje temos que, naturalmente, para consolidar a própria democracia, primeiro é a reconciliação nacional entre nós, entre os irmãos desavindos. Então, hoje, conforme o Carlos dizia, as cores partidárias não pode ser a questão número 1. A questão número 1 tem que ser a Angola. A Angola é que tem que ser número 1 na nossa convivência. Então, quando nós conseguirmos conviver do partido A, B, C em normal, porque ainda hoje podemos assistir em famílias em que se trazer camisola de partido diferente é tipo o mundo tivesse acabado. Então isso é que temos que acabar. É igual eu vestir a camisola do Sporting, outro vestir a camisola do Benfica, estamos na mesma casa, embaixo do mesmo teto, e então isso tudo é que vai fazer com que consolide a democracia e, por outro lado, a inclusão. Nós temos que perceber que nós somos todos angolanos. Essa inclusão praticada por nós, e aí sim, vamos dizer, estamos a consolidar a democracia. Por outro lado, eu ia ainda tocar um bocadinho na questão das minorias. É preciso que também essas minorias que nós temos a nível do nosso mosaico cultural sejam aglutinadas na nossa realidade política. Porque nós vemos, por exemplo, a questão dos quiz, a questão dos CUEP, muitas vezes os camusequeres ainda são esquecidos nessa realidade. E então, buscando esse mosaico cultural, aglutinando todos que somos só um povo, uma só nação, né? De Cabinda Cunha, do Mar Leste, então aí estaríamos a contribuir no sentido que consolidemos a própria democracia. Bom, estamos em 2022, não é? E que todo mundo está expectante para as eleições. Então esperamos que, conforme dizia o Carlos, os presidentes dos partidos políticos sejam aqueles porta-vozes, a coesão dessa consolidação da democracia que nós queremos em Angola. Não pode haver discursos musculados, atingindo os outros, em que tipo os outros não prestam, que prestam aqueles. Então, e isto é que vai fazer com que nós tenhamos discursos pacificadores, discurso que visa mostrar caminhos aqui. Nós, para desenvolvermos, temos que ter uma educação, temos que ter uma saúde, temos que ter uma economia, mostrando os caminhos do desenvolvimento, não mostrando mais, dizer, o fulano fez, o fulano não fez. Mas sim, o que nós queremos é mostrar o rumo do desenvolvimento. Que plano de desenvolvimento tem para se quem ganhar no pleito eleitoral, o que é que ele vai fazer para o povo? Quais os caminhos de economia? Quais os caminhos de produção? É isso que nós queremos. Nós não queremos mais discurso porque, não, aquele foi do amarelo, aquele é do vermelho, aquele é do verde. Não. Eu penso que isso chega. Não o embriague mais a juventude com discursos musculados, mas sim queremos que discursos que visam a reconciliação para que cada um, ao seu nível, coloque a pedra para, naturalmente, alicerçarmos a democracia que nós todos desejamos e uma Angola a desenvolver. Foi mais um espaço do Mulheres Sem Tabus. Nos despedimos com vontade de voltarmos nas próximas edições. Eu sou a Esther Kulembe, estamos juntos.